Eu sou o professor Alzir. Estaremos nesse vídeo apresentando algumas ideias da história da matemática dos sistemas de numeração. Antes vamos colocar assim, um conceito histórico, onde nós sabemos que toda a história do sistema de numeração ela tem o seu embrião num determinado momento e levou-se milênios para que chegássemos, por exemplo, ao primeiro sistema de numeração, que foi o sistema de numeração egípcio. E além do sistema de numeração egípcio, nós tivemos o sistema de numeração da Babilônia, o sistema de numeração grego, o sistema de numeração romano, o sistema de numeração chinês, o sistema de numeração maia, que foi um sistema de numeração também muito interessante, e culminando no nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico, que foi aquele sistema que o mundo abraçou e é um sistema excepcional, que nós usamos, que o mundo usa até hoje. É um sistema universal. É interessante a gente colocar, por exemplo, que vamos colocar em torno de 100 mil anos antes de Cristo, por aí 100, até chegar a 50 mil anos antes de Cristo, o ser humano ele só sabia representar, ele não sabia contar, ele só sabia representar o 1, por exemplo. Percebeu-se nas cavernas a representação, por exemplo, de um símbolo, um ser humano. E em outro momento havia dois símbolos assim unidos. E num terceiro quadro apenas somente 3. Então os arqueólogos perceberam que naquela época aqueles seres só conseguiam fazer uma correspondência bionívoca, por exemplo, olhava para uma pessoa e representavam. Se tinha duas pessoas, como se fosse aquela pintura, ele era capaz de representar um e o outro. Mas quando ele chegava no quantitativo, por exemplo, de 3, de 4, de 5, ele não era capaz de fazer uma correspondência bionívoca, 1 a 1, com esses elementos, por exemplo, olha para um desenho, olha para outro desenho, olha para outro desenho, no quarto desenharia, e eles só faziam essa representação de 3. Por exemplo, no caso, uma árvore, ele era capaz. É evidente que essa questão aqui de 1, 2, é uma questão recente. Eu estou colocando apenas que havia o desenho e uma floresta, vamos supor que uma floresta estaria sendo representada por esses 3 símbolos aqui. Com o passar do tempo, nós estamos falando em torno de 100 mil anos antes de Cristo, com o passar do tempo, vamos aí chegando já lá em torno de 10 mil anos antes de Cristo, os seres humanos, de uma forma cultural, eles já começam a ter as suas civilizações, seus povoados, há necessidade, por exemplo, de se ter agricultura, de agropecuária. Então, vamos dar um exemplo de uma situação, problema, que ele tinha um determinado rebanho e aquela ovelha que saía, por exemplo, de manhã, ele representava por uma pedrinha. Uma outra ovelha que saía, ele representava por uma outra pedrinha. Uma outra ovelha lá que saía de manhã, ele representava por outra pedrinha. Então havia uma correspondência de cada ovelha e uma pedra. À noite, na volta, quando as ovelhas voltavam, aquele agrupamento de pedra, ele ia tirando as pedrinhas e ele, no final do dia, ele poderia ter uma relação interessante, onde ele olhava, não tinha mais pedrinhas ali, então todas as ovelhas voltaram. Se continuasse uma pedrinha, por exemplo, estaria faltando uma ovelha. E no momento que ele não tem pedrinha e vem mais uma ovelha, quer dizer, houve alguma ovelha desgarrada que entrou no rebanho. Então, aí ele resolve um problema de se ter
condições, não fazendo contagem, de se saber se aquela quantidade de ovelhas que saiu pela manhã, essas ovelhas voltaram à tarde. Evidente que, e aí essa coisa também passa a mudar de situação, porque as pedrinhas, elas poderiam se perder, então eles mudam a forma de marcação, por exemplo, fazendo marcas em pedaços, em troncos de madeira, correspondendo a essas ovelhas, e depois na volta ele vai fazendo novas marcas, e aí ele também poderia estar fazendo essa relação em marcas, para saber se aquela quantidade de ovelha que saiu se manteve, né, por exemplo, na volta. Mas com o passar do tempo, há necessidade, né, de se colocar através de símbolos, né, guardar isso de uma forma diferente, né, dessa forma aqui concreta. Então há o surgimento do primeiro sistema de numeração, e esse sistema de numeração é o sistema de numeração egípcio, que foi um sistema que surgiu aí em torno de 5.000 a.C. Então, o sistema de numeração egípcio, é um sistema, né, que tem 7 símbolos, por exemplo, ele tem, 7 símbolos não, ele tem, ele tem os seguintes símbolos. Isso aqui representa um graveto, né, na época era a representação do graveto, que é o nosso 1, certo? Esse símbolo aqui, que é uma corda enrolada, é o 10 para a gente, né? Ou melhor, isso aqui, perdão, vamos mudar aqui. O 1, esse carinha aqui, que é o calcanhar, né, ou a sela de cavalo, que é o 10. Esse aqui, perdão, gente, isso aqui é o 100, a corda enrolada é o 100. A flor de lótus, que é uma representação de uma flor da época, era o 1000. O 10.000 era um dedo, então um dedo, tá? Por exemplo, um dedo, a forma de um dedo é 10.000. Um peixe, né? Um peixe, ou um sapo, até um girino, que seria, né, aquela forma lá do embrião do peixe também. Isso era o 100.000. O 100.000. E 1.000.000, representava o desenho de um ser, né, assim, de braços levantados, né, impressionado aqui com o valor, que na época 1.000.000 era muito. Então veja que com esses símbolos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quer dizer, na realidade são realmente 7 símbolos, eles conseguiam escrever as suas quantidades. É evidente que mas como é que ele escrevia 1 bilhão, 1 trilhão? Então era limitada a escrita, né? A gente sabe que eles não podiam escrever uma quantidade de números muito grande, né? Bom, então como é interessante, por exemplo, a gente colocar o seguinte, nós não queremos, e não é dessa forma, que a criança ou o aluno que está estudando história, ele saiba de cor essas representações, quer dizer, isso aí é apresentado. Agora é interessante, por exemplo, que você pode estar usando a matemática para ele estar brincando, né, com esses símbolos. E é necessário que aí eles reconheçam muito bem o sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema. Então, por exemplo, ele quer escrever o número 478, que é no sistema de numeração indo-arábico, e ele quer escrever na forma egípcia. Então,
através da decomposição desse número, que a gente sabe que aqui corresponde o 8, corresponde à unidade, né, a ordem da unidade, o 7 corresponde à ordem da dezena, na realidade eu tenho 7 dezenas, e aqui a ordem da centena, eu tenho 4 centenas. Então, 4 centenas, 400, 70, 7 dezenas e 8 unidades. A decomposição vem de 4 centenas, 4 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 8 vezes 1. A partir da decomposição, que é um trabalho matemático interessante, ele pode estar representando o numeral egípcio, certo? Onde nós vamos ter 4 símbolos de 100. Sabemos que o 100 é essa corda aqui enrolada. Então, 4 símbolos. Os egípcios, eles colocavam, por exemplo, símbolo 3, quando passava de 3, eles colocavam embaixo, quer dizer, sempre colocando de 3 em 3. Isso é por conta de uma questão também que é chamado censo numérico. Você é capaz de, num flash, quando você olhar dois símbolos, né, você consegue dizer 2 sem contar, sem fazer a relação 1, 2. O 3 também, você tem 3 objetos, quando você olha, automaticamente você responde 3. Quando você vai aumentando essa quantidade, 4, 5, o censo numérico assim, ele pode chegar até 5, mas vamos supor, você tem 7 objetos, provavelmente você usa um esquema lógico para contar 7, sei lá, 5 mais 2, 3, 1. Então, né? Veja que a gente está falando de censo numérico hoje, que já existia lá em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Então você tem 100, 200, 300, 400, 4 vezes 100, 7 vezes o 10. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa representação aqui, ó, né, de 3 em 3, você vai contar quantos tem? 7. 7 vezes o símbolo 10, que é essa figurinha aqui. E 8, não é isso? 8 vezes 1. A unidade é exatamente esses gravetos, essa representação de graveto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com esses símbolos, você representou essa quantidade, 478. É interessante vocês observarem que, enquanto no sistema de numeração, aqui, sistema de numeração decimal, né, ou indo-arábico, com 3 algarismos, você escreveu essa quantidade, aqui você precisa, né, de muito mais símbolos, né? Isso aqui são chamados algarismos. Isso aqui não, isso aqui não podemos chamar, depois nós podemos estar falando isso, quando a gente estudar o sistema de numeração indo-arábico. Então, com esses símbolos, uma quantidade de símbolos muito maior, nós escrevemos essa quantidade que corresponde a 478. Né? É importante nós colocarmos que essa questão para a época, esse sistema para a época foi muito importante, mas foi um sistema que não perdurou. Né? A gente sabe que a civilização egípcia foi uma civilização rica, tanto no desenvolvimento da matemática, né, da medicina, da filosofia, da engenharia. Basta dizer, falar das pirâmides, né, que foram construídas lá de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, e as pirâmides elas perduram até hoje. Bom, é interessante também agora a gente colocar o seguinte: essa civilização egípcia, que está em torno de 3.000 anos antes de Cristo, ela, paralelamente a ela, existe uma outra civilização, que é a civilização da Babilônia, ou babilônica. A Babilônia é uma civilização que vive numa região chamada de Mesopotâmia, ali onde é a Arábia hoje,
entre o rio Tigre e Eufrates. Então havia várias civilizações ali, entre o rio Tigre e Eufrates, e uma grande civilização foi a civilização da Babilônia. É interessante dizer que no Egito também há um grande rio, onde a civilização ela se desenvolve em torno do rio, que é o rio Nilo, né? E na Mesopotâmia nós temos esses dois rios, que é os rios Tigre e o rio Eufrates. Na Babilônia há um sistema que é chamado sistema cuneiforme, onde com duas cunhas, né, há uma cunha que ela é representada assim, né, e uma outra cunha que ela é representada dessa forma. Então, com esses dois desenhos que nós estamos colocando aqui, eles escreviam qualquer número. Uma coisa também interessante, que eu acho que eu devo falar, esse sistema de numeração aqui ele é de base 10. Por quê? Porque, veja, em potências de 10, ó, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, há uma mudança de representação. Isso caracteriza que esse sistema é de base 10. Fica claro para a gente que a base 10 ela vem muito da contagem dos dedos da mão. Então, isso acontece, por exemplo, na criança. Quando a criança ela começa a aprender matemática, começa a contar, fazer as operações, ela passa a usar as mãos. Basta dizer, por exemplo, quando você fala dígito, né? Então a representação às vezes do numeral 1, 2, 3, dígito vem de digital, vem de dedo. Então a própria palavra dígito está relacionada com dedos, que foi aí que tudo se começou. Então os grandes sistemas de numeração, a maioria deles é de base 10. Por exemplo, o sistema egípcio, o sistema romano é de base 10, o sistema grego é de base 10, o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema, é de base 10. Mas existem outros sistemas de base diferentes? Existe. O próprio sistema babilônico é de base 60. Tudo bem. O sistema maia é de base 20, mas outras grandes civilizações usaram o sistema de base 10. Aqui, nesse sistema babilônico, esse símbolo aqui, como a gente já falou, ele é de base 60. Muito bem, nós podemos estar dizendo como é que você pode estar pensando isso. É lógico que aqui ninguém vai estar escrevendo um número no sistema babilônico, mas vou dar uma ideia. Então, por exemplo, esse símbolo aqui, num determinado momento, ele pode estar valendo, eu vou dizer, pode estar valendo 1. E esse daqui 10. Tá? Por exemplo, eu vou botar o número 43, que é uma representação antes de 60. Até 59, até o número 59, essa leitura é feita assim. Então, por exemplo, 4 vezes o 10. Então, nós temos 43. 1, 2, 3, 4. Então, 40. 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, veja que é como se aqui, nesse momento, eu tivesse na base 10. Não é base 10 do sistema, mas até 59 eu vou fazer exatamente assim. Eu vou pegar esse carinha, certo? 4 vezes ele, mais 3 vezes esse 1. Vamos supor, e o 60? O 60, tá? Que mudou, ele é exatamente igual a 1. Então, quando eu digo 60, esse carinha aqui é 60. Então, imaginem um símbolo separado 1 e o símbolo separado que eu estou fazendo 60. Então, isso era um complicador do sistema, porque, já colocando aqui, que esse símbolo aqui, num determinado momento, ele podia estar valendo 60 e ele podia estar valendo 1. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o número 85. Veja que 80 passou de 60. Então, nós vamos pegar o 85 e dividir por 60. Dá 60 vezes 1, 60.
85 menos 60 dá 25. Veja que nós temos exatamente 1 vezes o 60 mais 25, certo? Não é isso? 60 mais 25 dá 85. Ah, Alzir, beleza. Eu posso estar agora fazendo o seguinte: 1 vezes 60 mais 25. Veja que o nosso 25, ele pode ser, vou botar aqui, ó, 1 vezes 60 mais 2 vezes 10 mais o 5, tá certo? 1 vezes 60, 60. Mais 2 vezes o 10, né? Vamos aqui dar uma arrumada. 2 vezes o 10, nós temos o mais 5. Então, 60 mais 85. Então, esse carinha aqui, que é 1 vezes o 60, tá na base 60, vai valer esse símbolo. Esse símbolo aqui está valendo 60. Quando eu coloco, agora, é como se fosse 61. Quando eu vou colocar os outros, eu dou um espaço, porque era assim, o sistema dava um espaço, e vou representar 2 vezes o 10. O 10, tá? Seria esse símbolo, que seria 20, e o 5 volta a ser aquele símbolo que vale 1. Então, nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver. 60, né? Aqui, 10. Aqui, 10, que dá 20. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é interessante que há aqui uma decomposição, né? 1 vezes o 60, a base é 60, mais 2 vezes o 10, mais 1, 2, 3, 4, 5. Vamos representar mais um aqui. Vamos botar o 122. Tá? Esse 122, nós vamos pegar e dividir por 60. Então, nós vamos ter que 2 vezes 60 dá 120 para 122, 2. Então, nós vamos ter 2 vezes o 60 mais 2. Na realidade, eu tenho o quê? 2 vezes 60. Então, base 60, o nosso 60 é esse carinha aqui, ó. Então, eu tenho 60 com 60, 120, dou um espaço, e esse 2 passa a ser o mesmo símbolo. Só que o que caracterizava essa diferença, né? Se eu tivesse eles juntos, seria 4, só que agora com esse espaço entende-se que aqui eu estou no 60 elevado a 1. Então, 2 vezes o 60, que dá 120, mais o 2. Então, gente, a civilização babilônica nos apresenta esse sistema, que, volto a dizer, foi um sistema que também não perdurou, né? É evidente que foi um sistema também interessante para a época, mas um sistema que, na realidade, ele não se manteve. Bom, a seguir, nós vamos agora, né, falar de um sistema. Agora, é interessante, gente, eu colocar o seguinte: esses dois sistemas, que é o sistema tanto da Babilônia como do Egito, eles foram desenvolvidos na mesma época, né? Na mesma época. Civilizações diferentes e formas de escrever diferentes, né? É até interessante, por exemplo, que enquanto no Egito, vamos dizer assim, os documentos eram escritos em papiro, até porque havia uma planta da região do Egito, que era chamado papiro. Então, com o caule do papiro e o caule de uma planta chamada linho, eles com essas duas plantas, eles, né, faziam o que a gente chamou de papel, né, onde eles escreviam. Na Babilônia,
isso era escrito com argila, quer dizer, é evidente que o papiro ele não se desenvolvia aqui na Babilônia e a cultura da escrita da Babilônia era através desses da argila. Daí até as questões do desenho da cunha, porque era feita na argila e depois essa argila era aquecida, enfim, e até por conta disso, né, com essas, era mais tranquilo, era mais fácil você fazer representações com esses desenhozinhos de cunha. Bom, o sistema que nós estaremos agora falando é o sistema do Egito. É evidente que fica difícil, eu também talvez não seja, talvez não, a gente não tem esse domínio muito grande do sistema do Egito, mas a gente quer dizer o seguinte: o sistema do Egito é um sistema decimal, certo? É um sistema decimal, é um sistema de certa forma muito interessante, certo? E é um sistema que também perdurou por muito tempo, até a civilização romana, quer dizer, depois que Roma tem o domínio sobre o sistema do Egito, sistema grego, perdão, o sistema grego. Então o sistema grego, né, que nós estamos fazendo agora referência, né, é um sistema que tem origem ali em torno de 500 anos antes de Cristo, né, tendo sua força em torno de 300 anos. Esse sistema grego foi um sistema assim, muito rico, até porque a Grécia também, assim como na Babilônia e como no Egito, a Grécia ela foi uma civilização, tá, que enriqueceu muito a cultura matemática. Não só a cultura matemática, a filosofia, a medicina, a engenharia, a astronomia, certo? Há um desenvolvimento muito grande. E inclusive, a grande parte da matemática estudada hoje é grega, né? Fica claro isso nos Elementos de Euclides, que foram 13 livros que foram escritos na Grécia, né, por Euclides, em torno de 300 anos de Cristo, que é um grande embasamento da nossa matemática atual, né, que a gente estuda hoje. Então passou-se séculos e séculos, passou-se milênios, ou passou-se uma quantidade de anos, né, muito grande, desde 300 anos de Cristo, nós estamos aí em 2015, e a gente tem, né, todo esse estudo aí da civilização, da matemática embasada aí na matemática grega, certo? Então, como era o sistema grego? O sistema grego ele era composto das mesmas letras do alfabeto grego. Agora, era um sistema de base 20, de base 10. É um complicador. Eu vou apenas colocar o seguinte, veja só. O alfa, eu vou botar aqui, o alfa, o beta, o gama, certo? O delta. Deixa eu escrever assim, ó. Esse carinha aqui é o alfa, esse carinha aqui é o beta, esse carinha aqui é o gama, certo? Esse carinha aqui é o delta. Então, nós temos, por exemplo, o alfa valendo 1, o beta valendo 2, o gama valendo 3, o delta valendo 4, o epsilon, isso aqui é o epsilon valendo 5. Existe um símbolo que é pouco usual, que é exatamente o dígama, né, chamado dígama, que é o 6. Um outro símbolo também pouco usual, que é o zeta. São símbolos, eu estou desenhando aqui, mas é complicado. Não, zeta é o 7. Aí você tem o eta, que é o 8. Aí você já tem um símbolo mais interessante, que é o teta. É muito usado em ângulo, que você muitos já ouviram falar. O teta é o 9, certo? Então,
para que vocês entendam que ao escrever 1, ele estaria escrevendo o alfa, ao escrever 2, estaria escrevendo o beta. E evidente, é interessante, por exemplo, ó, o pi, tá, em grego, o pi é 80. Φ, lembra de conjunto vazio? O pi é a representação do irracional. O φ, que é o conjunto vazio, por exemplo, vale 500. É lógico que é um sistema difícil, não estamos dizendo assim, é um sistema difícil, mas apenas a ideia. E era um complicador, porque ora ele escrevia palavras, ora escrevia números com os mesmos símbolos. Então, de certa forma, difícil de você, numa determinada leitura, né, você está percebendo o que é palavra, o que é representação de quantidade. Muito bem. Então, o sistema grego é um sistema que está aí em torno de 500 a.C. e que também foi um sistema que o mundo da época, né, ele usou. É evidente, estou falando ali da época, né? Agora, a partir do sistema grego, vem um sistema que talvez seja o sistema mais usual entre nós, que é o sistema romano. O sistema romano, né, tem que estar sendo colocado aqui uma questão interessante. Por exemplo, houve um momento da nossa história atual que era muito cobrado das crianças saber escrever o sistema romano e saber ler o sistema romano, o que não acontece hoje. Então a ideia hoje é de se apresentar o sistema romano como a gente está apresentando os outros sistemas, certo? Não obrigando necessariamente que o aluno escreva ou reprove uma criança porque ele deixa de ler ou deixa de escrever. É importante a leitura do sistema romano? Por quê? Porque essa cultura está mais próxima da gente. Por exemplo, a queda de Roma acontece aí em torno de 1400, né? Então veja que o Brasil é descoberto em 1500 e o sistema romano ele vem se mantendo ainda, por exemplo, em capítulos de livros, em reis que da época tinham a leitura romana, séculos, certo? Alguns relógios você tem ainda os numerais dos relógios em forma romana. Então há a importância de se entender o sistema romano. O sistema romano também é de base 10, né? É um sistema de base 10. Eu vou fazer assim, alguns comentários do sistema romano interessante. Então, existem 7 símbolos também do sistema romano que vocês usam para escrever. É o 1, o 5, né, que é o V, o X, que é o 10, né, vou botar aqui o X, o L, que é o 50, o C, que é o 100, o D, que é 500, e o M, que é 1000. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então com esses 7 símbolos, nós estaremos escrevendo o sistema romano. Perfeito? Bom, aqui comentando o seguinte: quando você tem um símbolo, fazendo assim, algumas regras do sistema romano, e não é fácil escrever o sistema romano. Dizer assim, é tão simples? Não é. Então, por exemplo, quando você tem um símbolo maior e um menor, você soma esse símbolo, que vale 5, com esse, que vale 1, você faz a adição, dá 6. E quando você tem um menor antes do maior, você subtrai. Então você tem 5 menos 1, que é 4. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das questões, né, que você necessariamente precisa saber. Bom, há uma outra questão que eu vou colocar aqui. A letra I, ela aparece, deixa eu botar assim, a letra I aparece antes do V e do X. Muito bem.
sempre essa letra I, ela vai aparecer antes do V e do X. Quer dizer, ela só pode aparecer antes do V e do X. A letra X, ela aparece antes de que letra? De que letra? Veja, o X aparece antes do L, certo? E do C, só. Tá? O 1 aparece antes do V e do X. O L aparece antes somente, o L não, o X aparece antes somente do L e do C. E o C aparece antes de D e M. Quer dizer, isso aqui vale 1, isso aqui vale 5, isso aqui vale 10. Então 1 só pode aparecer no algoritmo romano antes do 5 e do 10. O 10 aparece antes do 50 e do 100. E o 100 aparece antes do 500 e do 1000. Veja que quando eu coloco, vamos botar aqui um exemplo assim, ó, o 1 e o V. Então isso aqui é o 4, né? Apareceu antes. O 1 pode aparecer antes do C? Não. Você não existe, por exemplo, isso aqui, ó. Tá? O 1 e o C. Quer dizer, 100 menos 1, quer dizer, você teria 100 menos 1, usando aquela questão da subtração, seria 99. Não, isso não. Certo? Por exemplo, o X aparece antes do L. Então você tem 50 menos 10, que é 40. Certo? Por exemplo, o X aparece antes do C. Então você tem 100 menos 10, 90. Mas o X pode aparecer antes do D, que você tem D é 500. 500 menos 10, 490. Não. Então, o I aparece antes do V e do X, o X aparece antes de L e C, e o C aparece antes de D e M. Uma coisa, por exemplo, também interessante, que a gente quer dizer é o seguinte: essas letras que nós colocamos aqui, ó, o 1, o X, certo? O C, que nós colocamos aqui, o 1, o X e o C, e vamos colocar o M, ela pode aparecer uma, duas ou três vezes. Então, no máximo, 3 vezes. Ela pode aparecer uma vez, evidente, pode aparecer 2 e 3, somente 3 vezes. Então, pode aparecer no máximo, vamos até colocar assim, no máximo 3 vezes. Eu posso ter assim, o X, o X, posso, 30. Eu posso ter o X, que é 20. Eu posso ter 1, que é o 1 e 1, que é o 2. Eu posso ter 3. Eu não posso ter 4 símbolos desses. Nem posso ter 4 símbolos X. Eu não posso escrever 400, eu não posso escrever 4, certo? Eu não posso escrever 400, não, aqui é 40, né? X, 30. Se eu botar mais um, eu não posso escrever 40. Eu não posso escrever, por exemplo, isso aqui, ó, não pode, que seria o 400. Não pode, só posso ter no máximo 3, tá? Outro dado também acho que interessante, que vale dizer, o V, o L e o D, né, que são intermediários, eles só podem ser escritos uma vez. Então, por exemplo, aqui só pode ser escrito uma vez. Você não pode ter, dentro da representação romana, 2V, porque, na realidade, se você botar 2V, você vai ter o 10. 2L, que é 50 com 50, tem o C. 2D, que é 500, 500, tem o 1000. Então, esses símbolos só podem ser representados uma vez. Então, veja que há dentro das normas, quer dizer, o sistema ele é formado de símbolos e de normas para que
a gente possa escrever. Uma outra questão também que eu acho que vale a gente colocar é a seguinte: quando você tem à esquerda de símbolos de maior valor, né, o símbolo 1, por exemplo, o símbolo X, o símbolo C e o M só pode ser utilizados uma vez, não havendo essa regra de até 3 repetições. Então, quando colocados à esquerda, quando eles estão colocados à esquerda, vou botar assim, à esquerda, certo? Quando esses símbolos são colocados à esquerda, eles só podem ser representados, tá, uma vez. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem o C e você tem o X. Então, esse carinha aqui, certo? A gente já disse que ele tem que ser escrito antes do C. Então, C 100 menos 10, 90. Isso é possível, só pode ser uma vez. Agora, é possível escrever isso aqui? Não. Não. Por quê? C menos 20, não é isso? Que seria o 100 menos 20 dá 80. Então isso não pode. Ah, mas como é que eu vou escrever 80? O 80, ele passa a ser representado, tá? Em vez de ser escrito assim, ele passa a ser representado pelo L, que é 50, e o X e o X, que vale 30, porque eu posso representar 3 vezes quando está à direita. Então aqui eu tenho o 80, que é exatamente 50, 60, 70 e o 80. Então, gente, é evidente que o sistema de numeração romano ele é um sistema complexo, né? Dizer assim, que não é um sistema tão simples, né? A gente está colocando algumas regras, né? E que vocês possam ter um entendimento da escrita, né? De algumas escritas do sistema romano. É importante a gente entender, por exemplo, nós estamos em que século? O X, que é o 10, eu posso escrever, depois o 10, o 21, não é isso? 21. Então, o século 21 é o nosso século. Em que século o Brasil foi descoberto? Foi descoberto no século XV. Então, 10, certo? Com 5. Então, o 5, né, é representado pelo V. Então, seria o século XV. Essas questões, né, simples, né, que você necessita, é interessante que a criança tenha esse domínio. Mas não vamos assim exigir que a criança saiba escrever números grandes, né, coisas enormes no sistema de numeração romano. Eu queria só fazer um comentário do sistema, um sistema muito interessante também, que é o sistema Maia, certo? Que é um sistema que a civilização Maia é uma civilização que vive, que está ali na América Central, certo? No sul do México, enfim, mais próximo da gente, que é uma civilização também muito antiga, né? Tem ali, historicamente, ela deve ter suas origens lá em torno de 3.000 anos antes de Cristo. E ela culmina aí, em torno de 1400, né? Com a invasão espanhola, com as questões culturais, né? Dos espanhóis exigirem, né? Principalmente a questão do cristianismo, enfim, se destrói toda essa civilização maia. Mas a civilização maia, ela tem um sistema, que é o chamado sistema maia, que
com esse símbolo aqui, ó, com dois símbolos, eles representavam o sistema de numeração. É um sistema de base 20, não é um sistema de base 10. Por exemplo, vamos assim, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 era um risquinho, depois o 5 com 6, o 5 com 2, 7, 5 com 3, 8, 5, 9, 10, 10 era 5, 5. Então era um sistema que eles representavam dessa forma. É interessante, por exemplo, a gente dizer o seguinte, qual era a diferença? Por que eu estou dizendo que era base de 20? Porque esse sistema, veja que ele é escrito verticalmente. Você começa a escrever ele assim, ó. Se você botasse assim, 1, 2, 3, né, assim, essa era a forma de escrever, numa forma vertical, não horizontal. Então, eu vou só dizer o seguinte, esse carinha aqui, quando ele é escrito assim, ó, ele é escrito 2, mas se eu botasse ele assim, certo? Ele seria 21. Então, é interessante que você perceba que é posicional, quer dizer, é uma questão até que a gente vai falar no sistema de numeração decimal. Veja que, de acordo com a posição, essa representação vale 2, essa representação aqui vale 21. Quer dizer, o que quer dizer isso, um sistema posicional? Dependendo de onde está localizado o símbolo, ele tem um valor. Isso fica claro para a gente no nosso sistema, que é o sistema indo-arábico. Por exemplo, se eu botar assim, 2, 2, 2, esse cara aqui representa 2 unidades, esse cara aqui representa 2 centenas, esse aqui representa 2 centenas. Então, quando eu olho para esse 2, isso aqui está representando uma quantidade de 200. E os símbolos são os mesmos. Então, aonde ele está localizado aqui, ele vai representar uma quantidade. Então, a posição dele tem influência. Então, isso diz que é um sistema posicional. Então, por isso que eu disse aqui que o sistema Maia também é um sistema posicional. O sistema, por exemplo, o sistema egípcio não é posicional. Não é posicional. Agora, o sistema cuneiforme é posicional. Então, são questões interessantes, né, que quando você fala de sistema posicional, você está falando de propriedades do sistema indo-arábico, e você também pode estar fazendo referência histórica dessas propriedades que existem aí no sistema de numeração indo-arábico. Gente, nós, de uma forma simples e humilde, nós apresentamos algumas ideias do sistema de numeração para os alunos do curso de matemática e para os alunos do curso de pedagogia, onde nós trabalhamos com conteúdos e métodos do ensino da matemática. Esperamos que essa minha abordagem, a nossa abordagem, tenha algum valor para vocês, não é isso? Que vocês tirem daí algum aprendizado, e em alguns outros momentos estaremos fazendo outras considerações, né, da matemática e de outros assuntos. Obrigado para todos e até mais.